gravar. Aí. Ainda bem que quem assiste as gravações são vocês mesmos. Aí. Nós paramos aqui, né? Então, o território é o espaço de poder. Para ter um território, ó, presta atenção. Para ter um território, tem que ter um povo. Certo? Esse povo tem que ter um governante. Ok? E esse governante, esse povo, esse governante, ele tem que ter uma área, um território, uma área, certo? E tem que ter leis. No nosso caso, a Constituição Federal, certo? Então, para ser território, tem que ter essas partes. Um povo, uma área, um governo e uma Constituição, certo? Então, vamos colocar lá. O povo brasileiro, certo? A área, o Brasil, que está dividido, que tem os seus limites, certo? E o presidente, que é eleito pelo povo, e a Constituição Federal, que é a mais poderosa. A Constituição Federal, ela tem mais poder que o presidente da República, já que é uma Constituição, uma lei feita pelos representantes do povo, certo? E ele tem que obedecer aquelas leis, certo? Bom, a região é um espaço diferente. No caso do Brasil, ele está dividido em 5 regiões. A região Nordeste, a região Norte, a região Sul, a região Centro-Oeste e a região Sudeste, certo? Cada região dessa tem suas características, por isso que ali colocou espaço diferente, tá? O Sul tem danças diferentes, comidas diferentes do Norte, certo? A nossa vivência é muito diferente do povo do Norte, tá? Até a maneira de falar. Dentro do Paraná, nós falamos de formas diferentes. Quem é curitibano fala leite quente, né? Nós já falamos norte, amor, a gente já porta. Por quê? Nós herdamos do pessoal que veio colonizar aqui, os paulistas, né? E os... como é que chama? Do sul, ali de Minas Gerais, tá? Então, eles vieram para cá e trouxeram essa maneira de falar. Já o pessoal de Curitiba é colonizado pelos imigrantes, então já tem uma linguagem diferente, tá? Aí nós vamos para outra imagem. Espaço... Opa. Espera lá, gente. Espaço geográfico. Aí eu coloquei uma definição melhor, né? Espaço amplo, constituído por diferentes paisagens e seus elementos, ou seja, vários lugares. Então, eu disse para vocês o que é, tá? Então, o espaço geográfico é a Apucarana toda, certo? É o espaço todo. Aí, os pedaços que a catedral é uma paisagem da catedral, é uma parte desse espaço geográfico, é uma parte da cidade, tá? Olha as fotos para vocês verem, ok? Olha lá, tudo é Rio de Janeiro, ó. Tô vendo? Ó, as partezinhas dela. Dá para ver que é o Rio de Janeiro, tudo? Não dá, né? Então, aí colocou pedaços do Rio de Janeiro. E esses pedaços aqui nós chamamos de paisagem. É tudo que a minha visão alcança. Para tirar essa foto aqui, a minha visão
alcançou isso, tá? Ok? Posso ir? E aí, espaço geográfico. A palavra espaço tem vários significados, entre eles o espaço sideral, o universo, mas não é sobre esse que nós estamos falando, não, tá? O espaço geográfico é o conjunto de paisagens que o resultado de fenômenos naturais e ação humana. Ou seja, o espaço geográfico é o conjunto de paisagem transformada pelo homem e pela natureza, certo? A floresta amazônica é um espaço geográfico natural. Lógico, você vai dizer assim, professor, mas tem cidade lá dentro. Tem cidade lá dentro, certo? O Pantanal é uma paisagem, é um espaço geográfico natural. Não foi o homem que fez a região. Aí, para ele se apropriar daquela área, ele construiu cidades, tá? E teve ação humana. Gente, pouquíssimos lugares não tem ação humana, certo? Pouquíssimos lugares. Se ele tem uma floresta e construiu uma estrada dentro dela, já teve alteração. Tá? Então, são pouquíssimos lugares que não sofreu. A não ser as montanhas, grandes montanhas, né? Mesmo assim, o homem já escalou e já colocou uma bandeirinha lá em cima. Já é o quê? Uma interferência. Tá? O espaço geográfico ele é formado por elementos naturais, culturais e invisíveis. Esses invisíveis são aqueles que a gente pode ver, pode sentir e pode deduzir, mas não enxerga, certo? Vamos ver lá. Quando eu vou lá na Água da Raposa, quando eu entro na estradinha ali, fica geladinho, a gente ouve o som da natureza, né? Só que você vê isso? Não. Por isso que é invisível, certo? Eu dou uma paisagem para vocês com umas mulheres de casaco comprido, com sacolas nas mãos, saindo de lojas, certo? É uma paisagem. Eu digo, se ela está de casaco, eu falo assim, essa paisagem essa foto foi tirada no período do inverno. Como eu sei que é inverno? Pela roupa, tá? Então, são coisas que faz a gente ver, saber, mas não enxerga, tá? Por exemplo, se você vai lá no Rio Tietê, se você entrar na Marginal Tietê, você já sabe que o rio é poluído, né? Por que que você acha que o rio é poluído? Porque você já sente o cheiro, né? A primeira coisa, você não precisa nem ver o rio. Você pode estar do outro lado da margem Tietê, da Marginal Tietê, mas você sabe que o rio é poluído, certo? Então, é uma relação, ó, tais como som, cheiros, as pessoas, o ruído das pessoas andando, caminhando, buzinas de carro, né? A gente não consegue ver na foto, mas a gente consegue o quê? Deduzir. Por exemplo, essa primeira foto que vocês estão vendo, essa primeira paisagem, sons da cidade. Que som vocês vão ouvir aqui? O som do barulho dos carros, o som da buzina, né? Então, esses são os barulhos. O som da floresta, né? Os odores da cidade. Essa cidade aqui é a cidade de São Paulo. Olha lá, São Paulo parece que está nublado o tempo todo, de tanta poluição, certo? Aí, lembra que eu falei para vocês? Eu usei essa imagem só para mostrar para vocês. Quando a gente vai ensinar para a criança, não pode, ela tem que construir,
As coisas tudo na superfície, ó. Estão vendo? Tudo na superfície. Isso aqui é um trabalho que a gente tem que fazer com as crianças, certo? Porque senão ela quer colocar o ser humano lá dentro da Terra, porque ela acha que nós vivemos dentro, e dentro é quente, é 6.500 graus. A gente não consegue entrar lá dentro, não, certo? Aí você tem que falar da lava vulcânica, que é quente. Não tem como a gente viver lá dentro, certo? Então a gente mora nessa capa, ok? Essa capa, ela tem 80 quilômetros daqui até na parte da astenosfera, são 80 quilômetros. Bem curtinho, certo? Tem áreas que tem 10 quilômetros, por isso que o terremoto, quando ocorre terremoto, derruba tudo, né? Porque está muito próximo da superfície. Mas isso tudo nós vamos estudar depois, certo? Vamos nos atentar aqui ao conteúdo. E aí eu coloquei algumas coisas que vocês assistiram no filme. Eu fiquei com receio de colocar isso aqui, porque eu fiquei assim, será que elas assistiram o filme? Se não assistiu, não tem como saber. Mas mesmo assim eu vou colocar. A gente sempre começa de cima para baixo, tá? Da idade da Terra. Ó, pré-cambriano, aqui não tem vida nenhuma, certo? Aí os primeiros sinais de vida vão ser nessa era aqui paleozoica, a era dos dinossauros, mesozoica, e o período em que os mamíferos dominam e o homem, certo? Então, eu coloquei aqui mais ou menos para vocês entenderem. Quando a gente fala em mesozoica, meso quer dizer meio, zoica quer dizer meia vida dentro aqui do contexto. A primeira era chama-se azoica. Azoica, com Z. Azoica significa sem vida nenhuma. É o planeta naquela bola de fogo que quem assistiu o filme sabe. Tá? Uma grande bola de fogo. Não tinha condições de ter vida ali. Certo? Por isso que o filme é bacana, dá para você aprender bastante coisa. Aí depois no Paleozoico, nós vamos ter lá os primeiros sinais de vida, né? As primeiras células, as primeiras bactérias, tá? Unicelulares, depois os peixes, os trilobitas, os bichos mais feios que existiam, né? As esponjas, os bichos bem feios. Aí depois vem os anfíbios, né? Esses anfíbios vão entrar na superfície e aí nós vamos ter o período do Triássico, que é o surgimento dos dinossauros. O Jurássico, gente, é o momento auge dos dinossauros, certo? E o Cretáceo é onde eles são exterminados, certo? Olha, se a gente fosse fazer uma contagem do tempo, é como se a gente falasse assim, os dinossauros nasceram à meia-noite do dia 25 de dezembro, certo? E ao meio-dia do dia 26, eles morreram. É esse espaço de tempo, muito curto, certo? E o homem vai surgir 5 minutos antes de dar meia-noite para mudar o ano, do dia 31 de dezembro, certo? Por isso ele vai surgir nessa etapa aqui, ó. Ó. Ok? É bem aqui que o homem vai surgir. Então, o homem é o último, por isso ele surge no quaternário, certo? Ó, as montanhas que vão surgindo. O Brasil, gente, ele está
Nesse período aqui de formação de montanhas, ó. Nesse e nesse aqui, ó. Aliás, aqui, ó. No Cambriano. E alguns são pré-cambrianos. Todas as montanhas do Brasil são antigas, de formação muito antigas. Por isso que nós não temos muito terremoto, nós não temos vulcanismo, porque o nosso solo aqui, a nossa região, ela tem uma formação muito antiga. E o derramamento de lavas vulcânicas que teve nessa região e que deu origem ao nosso solo foi nesse período aqui, ó, no Mesozoico. Tá? O solo, que eu digo, o solo do norte do Paraná. Olha, um fóssil. Estão vendo? É de um dinossauro. Olha esse fóssil aqui. É os trilobitas. O que mais a gente tem de fóssil é dos trilobitas, desse período aí. Por isso que a gente fala que eles nasceram, tá? Que eles existiram. Muito bem. Agora, vamos compartilhar a tela. É muito difícil para mim, para eu dar essa aula dessa forma, dando aula para mim mesma, né? É complicado. Mas eu gostaria que agora vocês fizessem perguntas. Do que vocês quiserem, podem perguntar. O que vocês não entenderam, podem perguntar. Não é possível que vocês entenderam tudo, né? Eu fui falando bem devagar, vocês viram? Para vocês, depois, a hora de assistir, saber ouvir, tá? O que vocês gostariam de saber? A zero geológica, depois eu volto, tá, gente? Porque o que vocês têm que saber? O básico. Não tem que saber todas as eras, não. Eu, que sou professor de geografia, que tem que saber. Mas vocês têm que saber, se o aluno perguntar, professora, quantos dinossauros viveram? Aí você fala assim, eles viveram lá no surgimento do planeta. Não foi? Na metade, na meia-vida, certo? Então, como a Terra era uma grande bola de fogo, não podia existir vida, não tinha oxigênio. Se a gente colocar uma linha, o mundo só vai ter oxigênio, o planeta só vai ter oxigênio em novembro, se a gente for fazer com a contação de um ano. Então, ele vai ter uma quantidade de oxigênio e não é só oxigênio que ele tem que ter. Ele tem que ter também uma camada chamada camada de ozônio. Essa camada de ozônio, que faz parte da atmosfera, ela filtra os raios solares. Aí que nós vamos ter o nascimento das primeiras plantas na superfície terrestre. Até então não tinha como, porque os raios solares batiam direto na superfície. Então não tinha como existir vida. Entenderam? Por isso que a vida inicia na água. Tudo é um conjunto muito harmonioso. É perfeito. Por isso que eu digo, o homem ir buscar outro lugar para viver vai ser um pouco difícil. Principalmente para as características nossas de ser humano. Pode ser que existam outras sociedades que vivem em outro planeta, mas com características diferentes da nossa, né? Lembrando que nós não temos ainda uma espaçonave que leve humanos até Marte. Robô ontem. Hã? Robô que saiu ontem. É só robô, certo? Nós não vai dar certo. Eu ainda olha que eu ainda dou aula de astronomia, hein? Mas tudo que nós ouvimos são estudos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as leituras que nós fazemos, certo? Para não... porque ainda falo para os meus alunos de ciências biológicas. Gente,
vocês entram no site, você tem que ver se é confiável a notícia. Então, você fala uma notícia achando que é verdadeira e não é. É uma especulação. Certo? Agora, quando a NASA, ela fala, vocês viram que tem um brasileiro na NASA, né? Aliás, tem vários. Ele falou, ele provou, ele disse, aí eu acredito, porque eles são muito sérios nas suas pesquisas, tá? Então, precisa ler as coisas com atenção. Bom? Mais alguém? Alguém quer perguntar? Nossa, gente. Vocês aprenderam tudo? Então, eu vou perguntar. Professora, essa tabela, ela tá bem assim, diferente. Quer dizer, tá ruim para a gente ter uma visualização. Mas quando você mandar os slides, vai ser melhor para entender. Tá. Mas o que você não entendeu, por exemplo, Andréia, que ficou assim meio... Deixa eu ver. Não, é questão é questão de espaço geográfico, essas coisas, o básico a gente já tem uma noção, né? Eu creio que sim, que a maior dificuldade da gente retomar, a lembrar, digamos assim, é mais a parte da era assim, dos dinossauros, porque eu vejo assim que as crianças, principalmente eles gostam, né? Eles gostam muito, principalmente assim, eles perguntam pra gente até as espécies, eles falam, eles têm uma mentalidade assim de decorar os dinossauros. Mas você não há necessidade de você saber isso, né? Eu não sei, porque quem tem que saber são biólogos. Apesar que se perguntar isso para o meu filho, ele sabe. Então, ele responde. É porque eles gostam mesmo, né? E o cérebro dele está bem vazio, então é fácil decorar. Tá rápido, né? Sim, porque é uma coisa que eles gostam muito. Dá para criar maquetes, né? Com as eras geológicas, mas não entrando como era geológica para as crianças. Mas você tem que entender isso, certo? Dos dinossauros, da época do homem, que o homem não estava no período dos dinossauros. Se eu colocar, por exemplo, o homem caçando um dinossauro, vai estar certo? Eu vi que você perguntou isso para mim, eu falei para ele que não. Não, porque eles não viveram na mesma era. Eles não viveram no mesmo período. Tá? Então, ele perguntou para mim quem foram os primeiros habitantes assim, do mundo, na Terra. Olha, você pode responder para ele. Então, é o que nós temos até agora. Pode ser que mais para frente eles achem outro lugar, mas o homem mais antigo do planeta é da África, tá? Do leste da África. O homem mais antigo. Até então era uma região da Etiópia. Eles acharam uma ossada na Etiópia. Até então aquele homem era o mais antigo, tá? Mas aí eles encontraram em uma região ali na África, no oeste da África, no leste da África, não oeste, leste, tem uma fenda chamada Rift Valley, tá? Essa fenda, ela separou teoria isso, né? Separou algumas origens, alguns seres humanos, tá? Então, é nesses lugares aí que eles encontraram uma ossada. E mais desenvolvida, tá? Uma cabeça menor e mais desenvolvida. É a partir daí que eles vão classificar o ser humano, né? Como Homo sapiens, Homo neanderthal, tá? Então, existe uma classificação humana. E tudo isso não é classificado do nada, é pelas ossadas e pelos fósseis que foram encontrados dos seres humanos na África, tá? Fala, Ana, que você está olhando para mim. Pergunta sim, professora. Oi? Pergunta para o seu irmão que ele sabe.
Ele já estava aqui escutando também, ele estava falando. Professora, assim, para a gente começar a... Vai que a gente precise dar aula, né? Assim, a maioria vai dar aula. Sim. Vai já ser pedagoga, assim. Qual seria o primeiro conteúdo a gente aplicar, assim? Teria algum específico de como a gente começar? Qual o primeiro conteúdo? Começar a dar aula? Tipo, o primeiro ano, Primeiro primeiro ano conteúdo do de segundo. geografia ou é estágio? É. Não, como assim? De geografia. Seria na matéria de geografia. Primeira coisa é lugar. É o lugar. Você viu que sempre coloca o lugar. E por que que coloca o lugar? Porque é o espaço de vivência da criança, tá? Então ele vai perguntar onde ele dorme, certo? Que ele vai dormir numa cama, é o espaço dele. O primeiro espaço da criança é o berço, certo? Depois nós vamos entrar dentro da geografia da educação infantil e aí vocês vão entender, porque nós vamos estudar por parte, mas esses conceitos vocês têm que aprender porque são conceitos básicos da geografia, tá bom? E a primeira coisa é o lugar. Eles desenham a casa, a família, aí junta história com geografia, você já notou? Porque família, quando você fala de família, é história. Quando você fala da casa, é geografia. Aí ele vai explorar, ele vai mostrar onde ele dorme, né? Onde é a cozinha, onde é a sala, onde é o banheiro, se a casa tem quintal, se é de material, se é de madeira, tá? Se ele mora em prédio, se a casa é térrea, se tem escada, tudo isso, Ana. Isso é geografia, é conhecer o lugar que ele vive. Percurso que ele faz da casa para a escola também. Aí depois vem a escola. A escola também. Aí a professora vai ensiná-los o espaço da escola, onde é o banheiro, onde é a secretaria. Vocês já notaram que tudo isso tem que mostrar para a criança. Só que a criança, por exemplo, do jardim, no CEMEI tudo bem, porque é tudo pertinho, né? Mas no colégio, no Glorinha, você conhece, né, Ana? Tem um corredor imenso até chegar no parquinho, um corredor imenso, né? Então, apesar que agora tem banheiro tudo perto deles. As crianças têm que ser conduzidas pela professora e juntas, porque senão elas se perdem, elas não têm noção de ir e vir. Já com 3 anos ela consegue ir e vir. Mesmo assim é perigoso se perder, né? Agora, mesmo no CEMEI, uma criança de 1 ano pode se perder dentro do espaço que ela vive, porque ela ainda não tem noção desse espaço. Por isso que se trabalha primeiro o lugar, que é o espaço de vivência. Quando a criança inicia a engatinhar, ela começa a aprender o espaço que ela vive. Ela sobe, ela vai perceber onde ela pode subir. No sofá, que ela apoia, porque ela não caminha ainda, então ela tem um lugar onde ela consegue se apoiar. Não é verdade? E onde ela tem segurança de se apoiar. Então a mãe começa a tirar coisas que ela pode levantar e derrubá-la, ou derrubar em cima dela. Não é verdade? Pensa. Por exemplo, um vaso no canto assim. Ele pode machucar uma criança. Por quê? Porque se ela tentar se erguer, a planta ali não vai sustentar ela. E ela pode cair e bater a cabeça no vaso. Então, são coisas que o adulto tem que ver, não é a criança em si. Eu não sei por que inventaram que a criança tem que saber onde ela tem que levantar. Né? Então, quem tem que saber as coisas são os adultos. Se tem coisa que pode machucar, o adulto que tem que tirar do caminho. Que a criança não sabe, ela é curiosa, ela está identificando o espaço, ela está identificando o lugar que ela vive. Tá? E você sabe como que ela identifica o berço? Pelo cheiro. Tá? Pelo cheiro. Contato.
Sim, é interessante, porque o berço é o espaço dela, é onde ela vai conseguir, primeiramente, aos 4, 5 meses, ela vai conseguir mudar de lugar. Até bebezinho, a mãe coloca e ali ele fica. É a zona de conforto, né? É. Aí ele vai aprendendo a se movimentar dentro do berço, até chegar o momento que a mãe tem que fazer com que esse berço fique lá embaixo, não é verdade? Mudar Até então ela coloca o colchão em cima, né? Aí quando ela chega, a criança passa por um tempo, 4, 5 meses, ela tem que baixar o colchão, porque é perigoso ela rolar e cair do berço. Por quê? É o adulto que tem que ver isso, né? A criança, ela tem mais é que rolar mesmo. Ela tem que conhecer, certo? É muito Pro, importante que aconteça isso. Jaqueline fala. pro bebê também a gente trabalha o espaço com eles? Assim, Sim, que é o aí você não vai trabalhar a casa, né? Aí você vai trabalhar o espaço do lugar onde ele está na escola. Por exemplo, Seria explorar, né? Fazer ele explorar isso. os cantos. Por exemplo, você coloca ele no chão, né? Lá no CMEI, eu tenho certeza, ou na escola particular, existe o chão. A criança, ela tem que ir para o chão, né? Ela tem que ter convivência com os outros coleguinhas, tá? E, logicamente, mediando, porque ela não tem noção de morder essas coisas, a criança, elas... É complicado, tá? Porque você não sabe como que ela vive na casa dela também. Agora, quem ensina as crianças coisas erradas são os adultos. Porque a criança é um bichinho, gente, é um animal. Não olhe para minha cara. Se a gente não cuidar, se a gente não ensinar, ele vira bicho. Já ensinando, eles já são bicho. Não é verdade? Uai, não existe ser Ô, humano Pro, que... mas entra assim, os bebezinhos, entra como geografia também não, né? Sim, todo o espaço que ele En- aprender é geografia. Só que você não vai falar geografia, nem no primeiro, nem no Não, maternal, mas eu nem falo no... assim, nos relatórios, assim, não entra. Não é geografia que a professora escreve, né? É Não, espaço, essas não, coisas. porque você segue a BNCC, né? Você vai colocar os objetivos da aprendizagem. É, Ó, porque é só mas lá tem fundamental. espaço-tempo, não tem? Na BNCC? Aham, Tem espaço-tempo. Então, é isso aí, tem. tá? Ah, Então, entendi. é lá que você vai encaixar. É que O para professor. Legal. não tem geografia, é a partir do ensino fundamental. É do fundamental. Mas Ô, você ensina professora. geografia. Você ensina Uhum, ele entendi. água, não ensina? Fala, quem está perguntando? Sou Franciele. eu, a Ana. A Ana, Professora, fala. a senhora já viu falar daquela escola que tem, não sei se é Portugal, acho que é lá em Portugal, a A do Reggio Porto? Emília. Oi? A do Porto? Não, não sei. Não, acho que não. O É nome dela é porque... Reggio Emília. Oi? Tá, não, é que tem uma escola do Porto que é maravilhosa, né? Fala. Ah, não. Ela é da Reggio Emília, o nome da escola. Hum, E lá ela, tipo, ensina, como se fosse uma casa, é uma escola, mas é como se fosse uma casa. E ela mostra todos os cantos. Eu lembro que eu fiz um trabalho no magistério, que a gente tinha que fazer os cantos, tipo, o canto de um quarto, o canto de uma cozinha, de um supermercado, várias coisas, para poder estar ensinando para as crianças os espaços geográficos da onde ela vive. Não sei se a senhora sim, já ouviu falar já, dessa já, escola. já. Seria legal se as meninas pesquisassem, porque tipo, é muito legal a escola. Fala Depois assim, é uma você escola nova. depois lá no grupo você passa o nome para as alunas e elas pesquisam daí, certo? É porque é interessante, porque tem uma escola do Porto que ela é maravilhosa, tá?
Então, a gente tem lá o José Pacheco, que é dessa região, e ele tem uma ligação com a UEM, porque eu conheço o professor lá de Portugal. Nessa última palestra que eu fui o ano passado, para Cuiabá, lembra? Eu tive uma palestra dele. Tudo que em referência à Escola do Porto, que é uma escola moderna, uma escola diferente. Lá não é o professor que muda, né? São os alunos que mudam. E existe sala para tudo. Sala de geografia, sala de matemática, sala não sei do que. E assim eles aprendem de forma diferente. Por isso que eu falei para vocês que os mapas eles têm que estar ordenados de formas diferentes.